desta quarta-feira, dia 29, recebe o vereador Natalino Santana, ou somente Tenente Santana, como costumeiramente é chamado. O MDBista, que iniciou sua carreira política depois de se aposentar na Polícia Militar, ele foi eleito em 2008 para seu primeiro mandato, com 1.768 votos. Em 2012, não conseguiu se eleger, mas acabou exercendo a vereança como suplente por 2 anos e secretário municipal de segurança. Já em 2016, foi eleito para o atual mandato com 1.019 votos e, desde o início de 2019, ocupa a presidência da Casa de Leis em Araraquara. Uma alegria muito grande receber nesta oportunidade o Tenente Santana, uma das figuras mais ilustres no cenário político regional e que tem demonstrado de uma forma efetiva um trabalho muito importante, mas talvez em função da própria concepção em que ele se apresenta no mundo político, que é de uma forma bastante equilibrada, moderada e, na maioria das vezes, conciliadora. Este cenário que hoje trazemos para o nosso ponto de encontro visa esclarecer um dos momentos cruciantes da vida do político em Araraquara, tanto do prefeito quanto dos vereadores. Santana, nós vamos falar hoje sobre o aumento do subsídio dos vereadores. Mas, antes de mais nada, agradecemos a sua presença, nos sentimos sensibilizados com a sua participação neste ponto de encontro. Eu que agradeço, Ivan, é uma honra, é um privilégio estar participando do ponto de encontro para levar informações para os nossos munícipes e também dirimir eventuais dúvidas. Um prazer e uma oportunidade de estar falando para a nossa população através desse canal. A primeira pergunta, Santana, que os munícipes estão fazendo neste momento refere-se ao aumento de salário dos vereadores, dos secretários e do próprio prefeito municipal. Quando os vereadores vão se reunir para debater este assunto que nós entendemos bem polêmico? Então, Ivan, nós temos até 30 dias antes da eleição de outubro para sentar, discutir e definir os salários, os subsídios dos vereadores, dos secretários e do prefeito também. Hoje nós temos um entendimento que o país está passando por um período de dificuldades, estamos vivendo ainda um período de recessão, principalmente no que diz respeito ao emprego, né? As pessoas têm dificuldade de arrumar emprego e aquelas que estão empregadas, milhares ou um grande percentual delas fizeram um acordo até para ganhar menos do que ganhavam. Então, na minha ótica, não há que se falar em aumento de subsídio de vereadores, né? É lógico, nós temos que fazer uma reunião, temos que definir isso com os demais vereadores, temos que ouvi-los, né? Informalmente, no final do ano passado, já conversei com alguns e o que eu posso concluir é que a tendência é de que nós não teremos aumento no subsídio de vereadores. Hoje o vereador em Araraquara, ele tem um subsídio de R$8.000 e recebe cerca de R$6.200 com os descontos, né? O secretário também tem um subsídio, tem um salário de R$8.000, mas esse também já tem, além do 8.000 mensais, ele tem férias, ele tem 13º, ele tem o acordo de quando ele deixa de ser secretário, ele tem outras vantagens em relação aos vereadores. E o prefeito hoje tem um salário de R$19.500. O grande problema, Ivan, é que nós temos na legislação que nenhum funcionário poderá ganhar mais do que o prefeito.
Dessa forma, o salário do prefeito sempre tem uma tendência em ter o aumento, em ser aumentado, porque senão depois não conseguiria aí pessoas gabaritadas para assumir a função de médicos e de alguns especialistas que a administração pública necessita. O presidente acredita que os vereadores, neste momento em que o país passa por uma crise financeira, e já foi dito isso, eles aceitariam o reajuste acima da inflação do período? Já existe algum cálculo ou valor estipulado? E na rabeira dessa pergunta, uma outra situação que se cria é a de que, se protelar a discussão em torno do assunto, nós vamos chegar praticamente às vésperas da eleição. Isso não seria contraproducente? Não seria ruim? Então, nós acreditamos que no mês de março ou abril, né, esse assunto será colocado, será pautado numa reunião exclusiva para tratar sobre esse assunto. Mas, como eu disse anteriormente, né, provavelmente nós não teremos o aumento para vereadores. O subsídio dos vereadores deverá permanecer o mesmo. Entendeu? Essa é que está sendo a fala, essa é que está sendo a visão. E viria algum reajuste em cima do índice inflacionário? Então, na verdade, nós temos duas situações. Nós temos o aumento real, que é o aumento propriamente dito, que se faz em cima de salário, de subsídio, coisa parecida, e nós temos a inflação anual. Fazem já 4 anos, né, contando esse ano agora de 2020, que não se tem o reajuste inflacionário também. Então, o que acontece? Digamos que você tenha 3% de inflação num período anual aí, nos 4 anos de mandato. Então, no final do 4º ano, você teria 12% de inflação para colocar em cima do subsídio. Mas se quer isso daí, se quer o índice inflacionário, né, e se quer também o aumento real, está sendo cogitado, está sendo falado. Nós entendemos que, devido ao período recessivo, devido ao período difícil, entendemos que, pelo menos informalmente, eu tenho conversado com a maioria dos vereadores, né, mas nós entendemos que que não deve haver nenhum tipo de aumento, nem inflacionário e nem aumento real. Na conversa que o presidente tem com os demais vereadores dentro da casa, existe algum parlamentar que acredita que aumentar o salário neste momento seria praticamente um suicídio político? Concorda com isso? Então, na verdade é o seguinte, esse jargão aí, às vezes ele é comentado não no tocante ao suicídio político em si, mas na falta de um bom senso no difícil momento que nós estamos vivendo. Então, todos acreditam que aumentar o salário agora é querer escapar de uma situação difícil que o país está vivendo. Quer dizer, hoje não importa mais quanto que se ganha, o importante é que a pessoa esteja empregado, esteja trabalhando para levar o seu sustento de alguma forma. E o subsídio do vereador não é diferente, né? Então, nós acreditamos que nós também devemos entrar e dar essa parcela também de colaboração, né, no momento difícil. E é bom lembrar que aumentando ou não o subsídio não vai ser para o mandato atual, vai ser para os vereadores que serão eleitos, né, a partir do ano de 2021, que disputarão a eleição aí no próximo mês de outubro aí. Então, existe uma falsa conversa, às vezes, ou entendimento que o vereador está aumentando o próprio salário. Não. Mesmo nas épocas em que houve um aumento no subsídio, não foi para aqueles que estavam naquele mandato, foram para aqueles que iriam assumir. Nós não podemos ter qualquer tipo de aumento que venha a oferir qualquer tipo de vantagem para quem está no mandato atual. Bem, Santana, como presidente, e essa pergunta é formulada em cima de alguma coisa que nós já vimos no passado, o presidente hoje ele se preocupa
mais em fazer leis ou então que se cumpram as já existentes? Então, a grande verdade é o seguinte: eu tenho, além da função de vereador, eu tenho a função, a missão e a responsabilidade de administrar a Câmara Municipal. Nós temos 64 funcionários concursados, nós temos 17 vereadores, 18 comigo, nós temos cerca de 40 assessores, né? Enfim, pessoas que são, cada assessor tem 2 vereadores, 17 vereadores, nós teríamos aí, 18 vereadores, nós teríamos aí 36 assessores. Com mais algum jornalista da comunicação e outros cargos que são nomeados lá, chega em torno de 40 funcionários, com mais 64, né? São 104, com mais 18 vereadores, nós temos que administrar um efetivo ali de 122 pessoas. Então, é uma administração bastante grande, com bastante problema, mas nós temos conseguido também desempenhar um bom papel como vereador. Eu, particularmente, não tenho a preocupação de criar leis, de fazer leis. Eu acho que, uma vez eu ouvi, Ivan, um comentário, que se nós respeitássemos o mandamento da lei de Deus, não precisava mais. Os 10 mandamentos, está tudo ali resumido, né? Mas não, a gente começou a criar leis e não cumpre. Isso é na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal também. Então virou aquela, né? Tem gente que nem sabe que está cometendo um determinado tipo de infração penal de tanta lei que tem. O que eu tenho feito? Eu tenho várias leis de minha autoria que eu tenho procurado fiscalizá-las, eu tenho procurado verificar a colocação delas em prática, cobrar a praticidade dela. Uma delas é o doador de sangue por ocasião de um concurso público. Eu tenho uma lei que isenta o doador de sangue quando ele vai prestar um concurso público no município. Quando eu tive a sugestão de fazer essa lei, confesso para você que eu não sabia que ia contemplar um número tão grande de pessoas que gostariam de prestar um concurso público, mas que não têm sequer o dinheiro da inscrição. E dessa forma também, de maneira indireta, você contribui para que o banco de sangue receba mais doadores. Então imagina um jovem que vai prestar um concurso público no município, né? E ele comenta com a namorada, ele comenta com a noiva, ele comenta com o colega da escola, da faculdade: olha, eu vou me tornar um doador de sangue porque, além de ser um ato de cidadania muito importante, né, de ajudar alguém que esteja precisando de sangue, eu estou querendo prestar um concurso público no município e ficarei isento da taxa de inscrição. É uma lei da minha autoria. Eu tenho uma lei que estabelece uma multa no CPF da pessoa se ele abandonar um veículo na via pública. Então, nós temos aí centenas, quase milhares de veículos que já foram retirados sem usar o guincho, sem usar o pátio, sem usar a multa. Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: a pessoa tem um veículo que não vai rodar mais, está sem motor, não licencia mais, o pneu está no chão, lá está murcho, ou coisa parecida, com aquela característica toda aberta, abandonado, criando dengue, sendo utilizado por usuários de drogas, enfim, criando um ambiente ruim, uma poluição visual na rua. Então, se a pessoa sabe quem que abandonou ali, de quem pertence aquele veículo, quem que deixou aquele veículo ali, e normalmente mora nas proximidades. É só ele ligar no 153, passa essas informações, um guarda municipal vai lá até a casa dele, identifica, e ele tem 30 dias para retirar o veículo. Se ele não retirar o veículo, ele vai receber uma multa no CPF dele, que hoje chega em torno de R$ 4.400. E vai para a dívida ativa. Não é multa de trânsito, não. É uma multa que está no código de postura que eu coloquei aqui no município de Araraquara. Então, eu também sou um grande fiscal dessa lei, eu estou sempre
cobrando a Guarda Municipal. Todos aqueles que têm veículos abandonados podem ligar na Guarda ou podem ligar no meu gabinete, que a gente está sempre a serviço da população, pedindo para que se tome providências. E temos outras leis importantes. Por exemplo, hoje a pessoa vai num carrinho de cachorro-quente, ele vai tomar um lanche lá, ele vê que o canudinho está embalado, ele vê que a mostarda, o ketchup está em sachê, né? Então isso daí é muito importante. Não pode utilizar a maionese caseira, porque a maionese caseira pode oferecer risco de transmissão de doença para o consumidor. Ele tem que usar uma maionese que não fique ali, né? Que não seja contaminada, que não fique ali exposta. E tudo isso daí é através de uma lei também de minha autoria. Primeiro, e tudo isso surgiu porque eu estava uma vez num determinado recinto e era uma lanchonete, não era um carrinho de hambúrguer não. E caiu no chão um porta-canudinho, né? E aqueles canudos que não eram embalados ainda, o proprietário saiu catando canudo para tudo quanto é lado e voltou lá para ficar à disposição do consumidor. Então surgiu essa ideia e acredito que a gente está prestando dessa forma um grande serviço para os consumidores de lanches, aqueles que vão tomar um lanche ou que vão tomar um refrigerante, né? Quer seja num carrinho de lanche ou quer seja numa lanchonete. Então nós temos outras leis aí muito importantes, né? A minha preocupação maior é fazer com que elas sejam cumpridas. Não tenho a preocupação de ficar criando leis e mais leis, até que algumas acabam nem sendo colocadas em prática nunca. Eu acho que a gente tem que fazer leis, né, que sejam úteis e que sejam cumpridas. Não adianta você fazer uma lei só para dizer que você é autor dela ou coisa parecida. Essa é a minha filosofia. Santana, a pergunta que nós vamos formular agora seria uma análise sobre o comportamento político da Câmara Municipal ao longo desses 3 anos e alguns meses. Mas, talvez até por um corporativismo, é evidente que qualquer tipo de comentário poderá alguém entender que não seria um momento oportuno para se fazer isso. Bom, tudo bem. Então vamos substituir, além da análise a ser feita dentro desse campo político, o que você, como presidente da Câmara, não faria e fez ao longo desse tempo de presidência? Então, a grande verdade é o seguinte: eu tenho, desde quando eu assumi a Câmara Municipal, tenho, graças a Deus, conseguido um apoio não só da população, mas dos vereadores também, e o êxito está sendo muito grande. Estou tendo, vamos dizer assim, estou me dedicando muito, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo ver aí os resultados dessa dedicação. A Câmara Municipal hoje ela está tendo uma aceitação, uma respeitabilidade muito maior do que quando eu peguei a Câmara. E não foi por culpa só do meu antecessor, não. Ao contrário, é porque a gente vinha num momento político difícil no país, onde nós tínhamos aí vários ministros presos, nós tínhamos governadores sendo presos, o presidente da República sendo preso. Então nós estávamos num momento político muito difícil. E o vereador, você sabe que é o político mais próximo da população. É o mais próximo. É o mais cobrado, por sinal. Um deputado, após ele ser eleito, dificilmente você vai encontrar mais o deputado, a não ser que você for um grande amigo dele ou tiver um acesso, né, no local que ele frequenta e tal. Mas dificilmente você vai cobrar. Isso? Eu senti isso daí. Eu senti que a aceitação da Câmara melhorou e melhorou bastante, até pela maneira que eu tenho conduzido a Câmara Municipal. A gente tem diminuído os gastos na medida do possível, nós temos utilizado os veículos de forma muito mais criteriosa, somente quando há necessidade mesmo. Todos os meios da Câmara Municipal nós temos utilizado de forma a ser de interesse público. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi a Câmara Municipal, eu coloquei uma frase para o bem de todos, diga-se de passagem. Quando se faz a requisição de um veículo ou até mesmo de um jornalista, tem também uma observação nessa requisição que é de interesse público a utilização daqueles meios lá.
Ou seja, nós estamos realmente aplicamos uma metodologia para que diminuísse os custos, né, do Poder Legislativo, e que a gente pudesse devolver mais dinheiro para ser utilizado em outras áreas. A exemplo do que esse ano nós devolvemos mais de 7 milhões para o município, né? Um número recorde, nunca teve uma cifra tão alta assim, né? Por quê? Economizando onde você poderia economizar. Hoje, por exemplo, nós não precisamos fazer uma viagem para ir pedir uma verba para o deputado, utilizando carros, etc. e tal. E na Assembleia, você pode muito bem pegar o WhatsApp, conversar com o seu deputado, com o assessor dele, com o telefone. Você tem aquilo que você falou agora há pouco, nós podemos fazer até reuniões utilizando aí um videoconferência, enfim. Você diminui os custos, você diminui os gastos. E uma coisa que eu não faria, que você me perguntou como presidente, né? E às vezes vou ter que fazer, estou fazendo, né? Mas se dependesse de mim eu não faria, dar continuidade concluir a TV Câmara do Poder Legislativo. Por quê? Então, eu entendo e respeito aqueles que têm uma opinião contrária, tá? Eu entendo que hoje você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o Instagram, que você fala em tempo real com a população, que você divulga o trabalho do Legislativo em tempo real. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter ali alguns jornalistas, alguns profissionais dessa área, que ao terminar uma reunião com a população, ao terminar uma reunião da Câmara, ao debater algum problema ali, após alguns minutos, essa matéria já estivesse já no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, etc. e tal, eu já estaria contemplado já com os meios atuais. Eu acho que para você criar uma televisão, o custo é muito grande. Você tem que ter um diretor de televisão, você tem que ter um apresentador. O apresentador de televisão, o jornalista, não é o mesmo que escreve. Aquele que apresenta, ele tem que ter uma outra característica, ele tem que ter uma outra, eu não digo formação, mas um aperfeiçoamento diferenciado, ele tem que ter um traje diferenciado. Enfim, o jornalista que escreve, que fala na rádio, que fala, não é o mesmo que apresenta um programa, que se apresenta num canal de televisão. Pelo menos é isso que eu sinto. Então fica muito caro. E só que, por que eu tenho que terminar esse projeto? Porque se você... Vamos fazer aqui uma comparação, uma analogia. Se você imaginar que a TV Câmara é uma casa, eu peguei a casa faltando só a cobertura. Já fizeram o alicerce, ergueram as paredes, fizeram os cômodos, rebocaram, colocaram o que tem que ser colocado, só que agora tem que cobrir, fazer a cobertura e colocar o telhado. Então eu tenho duas alternativas, ou eu coloco esse telhado ou eu derrubo a casa. Se eu derrubar a casa, eu vou ser cobrado pelo Tribunal de Contas por que foi derrubado a casa numa utilização de verba pública até hoje. Então, apesar de não ser o melhor na minha maneira de pensar, né, colocar uma televisão na Câmara Municipal, eu tenho, por força legal, que terminar esse projeto. Ótimo. O presidente será candidato à reeleição? Sim? Então, eu estava falando esses dias, né, que se você perguntar para 100% dos vereadores, dos deputados, né, será ou não candidato à reeleição, a maioria deles tem uma dúvida muito grande de responder essa pergunta. Mas eu falo tranquilamente com você. Eu gosto do que eu faço, eu me coloco sempre à disposição dos interesses da população. Eu tenho um prazer muito grande em prestar o trabalho, a minha experiência de vida, a experiência que eu obtive 30 anos no policiamento, a experiência que eu consegui também no meu curso superior, estudando a parte social do ser humano, né? Então, eu gosto muito de exercer o trabalho de vereador. Se eu tiver com saúde, né, eu vou concorrer e vou submeter ao crivo novamente da população. E quem você acredita que será o candidato do MDB à Prefeitura de Araraquara? Então, nesse momento, Ivan, é um momento que ainda as conversações estão sendo inúmeras, né? Hoje nós estamos num momento diferenciado, porque não existe mais coligação para a campanha de vereadores, existe a coligação apenas de partidos para a campanha de prefeitos, né? E nós sabemos que a conversação hoje é uma união de vários partidos para concorrer com o prefeito atual,
E nessa conversação existe muita especulação. Então todo dia se tem um nome novo, né, que está sendo lançado, o fulano vai ser candidato, o Beltrano vai ser candidato. No nosso partido ainda não tem esse nome definido. Existem vários nomes que têm plenas condições de disputar a eleição, mas não tem uma definição ainda colocada com um nome, olha, fulano de tal. Ou existe um convite muito grande, um apontamento do ex-prefeito Marcelo Barbieri, mas não tem nada certo e ele não confirmou se seria ou não candidato. Então, mas você acredita que ele seria o único nome capaz de vencer a Dinho? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos vários nomes no partido, né? São nomes fortes, são nomes bons, temos nomes novos lá. Não seria o único, mas é um grande nome, sem dúvida alguma, um nome de peso. Só para finalizar, fala-se também numa possível dobradinha do MDB-PSDB, candidato na cabeça Marcelo Barbieri, vice Roberto Massafera. Há essa possibilidade? Eu acho que a política, Ivan, é o ato de tornar possível o impossível, né? Na política existe tudo. Existe possibilidade de ter essa dobradinha, existe a possibilidade de ter outros nomes, né? Existe a possibilidade de ter a união de todos que não estão no poder, e existe a possibilidade também de sair 5 ou 6 candidatos aí e dificultar para todos. Tá vendo, Wagner? O homem aprendeu a escapar pelas tangentes, né? Pelas beiradas. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço o Wagner, assessor do Tenente Santana, presidente da Câmara do município de Araraquara. E, Santana, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, essa demonstração de proximidade com a comunidade em Araraquara, essa demonstração de se colocar à disposição para poder responder. É evidente que já é um político experiente, sabe definir dentro de uma forma conciliadora aquilo que chega em termos de dificuldade até a Câmara Municipal. E por esse aspecto nós entendemos que hoje trouxemos uma pessoa muito agradável para responder as nossas perguntas com muita responsabilidade. Muito obrigado, Ivan. Quero parabenizá-lo pelo ponto de encontro. Está sendo uma grande oportunidade de levar informações para a nossa população. Eu quero convidar as pessoas, quero convidar os munícipes para acompanhar o trabalho dos vereadores. As sessões da Câmara acontecem todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, mas independente disso, a Câmara está aberta para aqueles que não a conhecem ainda. Enfim, é a Casa do Povo e estamos lá para recebê-los todos da melhor forma possível. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso trabalho dentro deste ponto de encontro. Até a próxima quarta-feira.